E a patologia, como é que se dá a doença de Wilson? Vamos dar uma olhadinha aqui. A princípio, ocorre uma deficiência na proteína transportadora de cobre. Essa deficiência na proteína transportadora de cobre, que se chama ATPase do tipo P, codificada pelo gene ATP7B no cromossomo 13, transporta o cobre contra um gradiente de pressão. Portanto, aí é um transporte do tipo ativo, utilizando o ATP como fonte de energia. E qual a função desse cobre no fígado? Qual a participação dele? Ele é incorporado à ceruloplasmina e, posteriormente, depois de utilizado, é excretado na bilis. E nessa bilis, ele exerce as necessidades do organismo, só que em acúmulo, ele pode exceder essas necessidades. E esse acúmulo vem de quê? Do não funcionamento da proteína transportadora de cobre. Cobre ou cuprum, né? Cuprum ATPase ou cobre ATPase, como assim você queira. E a TP7B provoca a falha na excreção, aqui ó, na bilis, fazendo com que o excesso de cobre promova um aumento de sua concentração, ou seja, o excesso de cobre vai permitir um acúmulo dele em alguns tecidos. Então, como você pode ver aqui, está aqui o núcleo, está aqui o complexo de Golgi, as organelas citoplasmáticas, o cobre aqui em laranja, passando aqui pelos processos de transporte e aqui, ó, a excreção na bilis. Essa é a forma que acontece. Só que quando há alguma alteração aqui nessa excreção, ele vai ficando acumulado, vai aumentando então a concentração de cobre e não vai sendo, ó, levado, né, por transporte ativo, como aqui o é, e aí esse acúmulo vai promover alterações outras, dentre as quais neurológicas nesse paciente. Então, esse excesso de cobre vai contribuir para o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio. Em português, a gente chama de EROS, espécies reativas de oxigênio, espécies. Só que se for em inglês, você vai ver ROS, R-O-S. Então, esse excesso de cobre, contribuindo para o aumento da produção de EROS, vai levar dano ao DNA, porque só um lembretezinho, essas espécies reativas são oxigênios livres, e o oxigênio causa exatamente uma oxidação, e essa oxidação vai levar a um desgaste tecidual, e esse desgaste tecidual vai levar a alterações em algumas circunstâncias no interior da célula, por exemplo, no núcleo, levando a um dano do próprio DNA, e quem sabe, lá na hipótese está dito para você, possa levar então a um gene mutante. Outra alteração é na lesão mitocondrial. A mitocôndria, você vê lá no seu ensino secundário, é a fornalha da célula. Através dela tem as cascatas de oxigênio, exatamente aí vai também permitir, inclusive isso é comum também no paciente com Parkinson, a produção de EROS, porque está responsável pela parte expiratória, pelas cascatas expiratórias. Então, a EROS provoca uma lesão mitocondrial que assim, num retrofeedback, exatamente o aumento de EROS, provocando ainda mais alteração. E essa peroxidação lipídica das membranas é justamente a ligação de algumas substâncias químicas com esse oxigênio. Por exemplo, levando a SO 3-, 4-, e aí ser fatal, ser letal, provocar então uma apoptose, uma morte tecidual de células. E aí isso tudo vai repercutir nas manifestações clínicas que nós vamos estudar a seguir. Quanto às manifestações clínicas da doença de Wilson, nós temos manifestações hepáticas, porque o cobre se acumula lá a nível hepático. Temos também neurológicas, especialmente no caudado e putamen. Se você não viu, volte lá os videozinhos para você ver que eles fazem parte dos núcleos da base. São extrapiramidais, porque o próprio Wilson, assim, colocou essa vertente de vias extrapiramidais na neurologia. Também temos, dentre outras, alterações psiquiátricas. Quanto às hepáticas, que são muito importantes. O paciente pode vir a desenvolver uma hepatite aguda, uma hepatite crônica e levar até cirrose. No caso da hepatite aguda, é só aquele processozinho inicial, it, inflamação no fígado, o processo inflamatório no fígado a princípio. Só que uma vez esse acúmulo sendo aumentado, não sendo tratado,
essa hepatite crônica vai chegar a desenvolver fibrose. Essa inflamação vai desgastar tecidos, fibras e levar a uma degeneração. E aí culmina com a cirrose hepática. Pode haver também uma falha aguda hepática fulminante, ou seja, uma insuficiência altera o funcionamento hepático. E isso pode ser causa de transplante. E os anéis de Kayser-Fleischmann são muito importantes aqui na doença de Wilson, são bem característicos mesmo. São anéis pigmentados na córnea em consequência do acúmulo de cobre no fígado, e esse cobre vai sendo liberado para alguns tecidos, dentre os quais depositados em outros locais, como por exemplo aqui na córnea. Ó, dá para você ver aqui o acúmulo mais escurinho, ó, dos anéis. Você vê que ficam assim, ó, arredondadozinhos, mostrando a presença de cobre. O excesso de cobre não deveria estar aqui. Vamos para uma questãozinha para ver se a gente entendeu direitinho essa patologia. Vamos lá, questão 1. Depósitos granulares pigmentados na córnea, conhecidos como anel de Kayser-Fleischmann, indicam o diagnóstico de... Aí fica fácil, né? Os anéis, tá aqui eles, ó. Opção C, doença de Wilson. Fica muito fácil. Questão 1, opção correta, opção C. Questão 2. Em relação à doença de Wilson, é correto afirmar. Letra A. Os pacientes com alteração neurológica têm fraqueza muscular. Não necessariamente uma fraqueza muscular durante todo o decurso. Nós vamos colocar isso para você daqui a pouquinho. Os anéis de Kayser-Fleischmann estão presentes em mais de 99% dos casos. Não necessariamente. O quadro hepático pode se apresentar como hepatite, ok, aguda ou crônica, cirrose, ok, depois da crônica, ou descompensação hepática, correto. Questão 2, opção C é a correta. A ausência do anel de Kayser-Fleischmann exclui o diagnóstico, absolutamente, é tanto que ele não está presente em 99% dos casos. Ele é importante, mas não é patognomônico. Item E. O padrão ouro é a biópsia hepática corada com coloração para o cobre. Não necessariamente. Você vai ver quando eu falar um pouquinho de diagnóstico que não é esse o padrão ouro para diagnosticar a patologia. Então, questão 2, opção certa, opção C. Então, as manifestações clínicas hepáticas, agora as neurológicas que estão presentes no caudado e no putâmen dos núcleos da base, circunstâncias extrapiramidais. O paciente, dentre outros, desenvolve disartria, que especificamente, para você lembrar, é a incapacidade na articulação da palavra. Ele também pode vir a desenvolver distonia, que nada mais é do que movimentos repetitivos ou posturas anormais. Pode vir a desenvolver também tremores semelhantes ao Parkinson, só que no Parkinson são tremores de repouso, mas aqui são tremores mais grosseiros e regulares. São tremores, primeiro, de membros superiores, bilateralmente e de forma assimétrica, mexe mais uma parte do que outra e assim por diante. Podem acontecer tanto no repouso, por isso que eu falei um pouco da semelhança com o Parkinson, só que aqueles são mais grosseiros e regulares. Podem acontecer também tremores de postura, o paciente precisa manter-se numa determinada postura para utilizar os músculos estabilizadores, ele desenvolve esse tremor. Ou também pode ser um tremor de ação, o paciente deseja pegar, por exemplo, uma xícara de café, uma xícara de chá, escovar os dentes, aí o fato de ele levar a mão, por exemplo, até esse local específico, pode ser que ele venha a desenvolver tremores de ação. Por conta disso, ele também pode ser confundido pelo parkinsonismo. Parkinsonismo não é o Parkinson propriamente dito, são sintomatologias específicas do Parkinson que podem ser encontradas em outros pacientes. Afinal de contas, o Parkinson, se você não viu ainda esse vídeo, volte lá e dê uma olhadinha, ele também é uma circunstância de cunho extrapiramidal, assim como acontece aqui na doença de Wilson. Então, esse paciente pode vir a desenvolver bradicinesia, ou seja, lentidão dos movimentos, uma rigidez, que é uma hipertonia plástica, por isso você viu musculatura flácida lá na questão 2, por isso eu estou explicando aqui para você que não é isso que acontece. E ele pode ter uma instabilidade postural, uma postura anteriorizada. Esse paciente também pode vir a desenvolver ataxias. E essas ataxias nada mais são do que ausência de coordenação dos movimentos. Olha só, ele tem movimentos anormais, repetitivos, incoordenados. Fica assim meio que, se você visualizar um paciente meio que torto, mas cheio de movimentos anormais, tremores e assim por diante. Ainda temos as alterações psiquiátricas.
Nestas, o paciente pode vir a desenvolver alterações de personalidade, comportamentos anormais ou impróprios, alguma irritabilidade, depressão e pode também vir a desenvolver outros sintomas durante o percurso da doença, que não esses já citados. E aí podemos falar sobre a impulsividade, a desinibição, a irritabilidade, a ansiedade, abuso de substâncias, toma excessivamente determinadas medicações, pode vir a desenvolver catatonia, e a catatonia nada mais é do que a alternância entre períodos de passividade e períodos de agitação. Pode ter também uma emocionalidade, estar muito feliz e algumas manias, que nada mais são do que o distúrbio mental com alteração do pensamento e o comportamento dirigido. Aí ele precisa fazer determinada coisa para que ele se sinta bem, e aí ele vai e o faz. Então, esses outros sintomas aqui nós colocamos dentro dos psiquiátricos, porque tem alguns deles que têm essa circunstância psiquiátrica, mas não são tão comuns, mas podem vir a acontecer. E dentre os quais você coloca até algumas outras sintomatologias que podem ser semelhantes a algumas outras patologias, da importância do diagnóstico diferencial para que realmente você tenha ideia exata de que aquela patologia é de fato a doença de Wilson. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.